E hoje a gente tá com a Andréa Loures Vale. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, viu, Igor? É muito interessante. Tulião, a gente tava no Empório e a mãe do Bruno, do porco, chegou, preciso que você faça aqui. Aí eu, vem cá que eu quero te mostrar um negócio. Aí me mostrou o livro que a Andréa tá lançando agora. Domador de Rinocerontes. Gerencie o caos com simplicidade e transforme as incertezas em oportunidades para sua carreira e negócio. E aí eu falei, pô, a gente lida com o caos, quero entrevistar a Andréa. Todos os dias a gente tá no caos, né? O mercado é um caos. E isso aqui vai ajudar bastante a gente. Então, como o tema é super legal e as pessoas, muitas desconhecem a teoria do caos, a gente quase não fala sobre isso. Porque é algo que eu ouvi, quem me falou isso foi Bo Williams, e ele é um engenheiro nuclear. Uhum. Então, ele, nos átomos, é o caos. E ele aprendeu essa teoria ali, e ele falou pra mim, o mercado é assim, né? E aí eu descobri isso lá atrás, entendi o que queria dizer e passei a assimilar isso. Mas hoje eu consigo entender que esse caos que a gente fala, ele tá no nosso dia a dia, na nossa vida. Eu queria, Andréa, que você falasse um pouquinho primeiro, quem é a Andréa? Beleza, obrigada, gente. Eu achei super interessante, em primeiro lugar, estar aqui, porque quando se fala de finanças, a gente tem um certo... Ai, não é pra mim, né? Sim, ai. E eu não sou do meio de finanças, né? Então, em primeiro lugar, assim, isso tá muito legal estar aqui, porque eu tenho aprendido, quanto mais eu estudo sobre caos, sobre inovação, que tem tudo a ver. Bom, eu sou médica, eu sou cardiologista de formação, né? Cliniquei por 23 anos, estou aí entregando que eu já sou de gerações passadas. E depois eu fui para o mundo corporativo, fiquei 10 anos no mundo corporativo e hoje eu trabalho por conta própria, enfim. Estou como consultora aí até me dedicar exclusivamente a esse mundo digital, que é onde eu quero estar. Bom, você falou de caos e assim, por que a gente quase não fala de caos, né? Porque caos é um negócio que incomoda. Dá medo? Total, né? E é uma coisa interessante, Túlio, porque assim, quando a gente fala medo, o que é medo, né? E sem querer filosofar muito, mas a gente precisa entender que a gente tem que filosofar um pouquinho pra gente compreender algumas coisas. Medo é uma sensação que você tem de algo que você não viveu ainda. O desconhecido, né? Exatamente. De algo que você acha que vai ser ruim pra você. Então a gente começa falando de caos com uma coisa que é muito interessante, que é assim, o nosso cérebro, ele foi feito para nos proteger. Então a gente tem o tal do cérebro reptiliano aí, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né, que é aquele, ou eu vou atacar, ou eu vou fugir, ou tem uma terceira ação, que é ficar paralisado, aquela coisa, meu Deus, você trava. Estado de choque, né? Exatamente, você trava e você não consegue fazer nada. Então como é que a gente começa driblando isso? A gente deixando de lidar com o desconhecido. Então, por exemplo, se eu tenho um problema, eu falo que a primeira teoria para você lidar com as incertezas e, consequentemente, com o caos, é você nomear. Então, assim, muitas vezes a gente fica imaginando, fica pensando, fica analisando, fica noite sem dormir, seja problema financeiro, problema emocional, o que quer que seja, e você não consegue evoluir. Por quê? Sim. Você já parou e já nomeou? Você já reconheceu o que você tem? Então, por exemplo, detesto o meu trabalho. Vai daí, todo mundo. O que você vai fazer com isso? Isso. Né? E por que você detesta? É sempre o porquê, né? Por quê? Não, eu não gosto porque eu não gosto do meu chefe. Mas por que você não gosta do seu chefe? Porque meu chefe, sei lá, é grosso. Enfim, nomeia. Na hora que você nomear, o teu cérebro automaticamente deixa de reconhecer como perigo, porque já não é desconhecido mais. E uma outra parte do teu cérebro começa a te ajudar a resolver o problema. Então, a primeira coisa, nomeia. Entendi. Nomeia que deixa de ser desconhecido, diminui o teu medo, e você começa a funcionar de uma outra maneira. É engraçado, né? Faz, sei lá, um ano e meio atrás. 2 anos, porque o ano da pandemia a gente tá resumindo ele muito curto e a gente esquece. Mas eu fui naquele parque no Ceará, acho que no Beach Park, lá tem um brinquedo que ele é muito... Esqueci o nome dele. É um que você despenca assim. Num primeiro momento que você vê, você fala, não, peraí, não vou porque eu machuco. Mas aí depois que você vai e vê que você chega inteiro, no outro dia, do outro lado lá embaixo, você quer ir toda hora. Então, assim, a história de lidar com o medo, né? O medo é exatamente o que você falou. Você tem receio de algo que você ainda nem sabe o que é, mas gerou aquela sensação. O cérebro, ele tenta... A gente costuma falar aqui bastante, né? Que o cérebro, ele sempre vai tentar te proteger. Exatamente. E muitas vezes ele te auto-sabota por causa disso. Porque para gerar o seu conforto, para não tirar você do seu lugar, ele vai criar travas. É a história que eu sempre falo aqui nas lives, né? A gente pode estender uma tábua de 5 metros aqui e colocar ela no chão 10 centímetros, 5 metros. Todo mundo vai conseguir andar em cima. Mas se eu elevar essa tábua a 5 metros de altura, você vai ver que aí já vem o cérebro falando, você vai cair, vai quebrar a perna, pode cair de cabeça e morrer. Aí isso vai fazer com que as pessoas deixem de conseguir andar na história da tábua. Eu fiz um treinamento do Projeto Despertar, né?
que chega num momento que você caminha sobre brasas por 7 metros. Sim, a teoria é muito simples. Você põe o pé e tira numa velocidade que não dá tempo de queimar. Mas é muito difícil você falar, eu vou. Porque na nossa cabeça, são as crenças, né? Crenças limitantes. Então tá tudo meio que intrinsecamente ligado. E o cérebro é engraçado. Ele é o motivador do seu sucesso, mas ele também é um cara que tá te barrando, né? Mas também é o cara que protege você. Sim. Né? Então, assim, às vezes essa coisa, igual você comentou, tá, eu boto a tábua aqui, eu ando. Na hora que eu suspendo, eu já tenho medo. Porque eu vou cair, eu vou quebrar a perna, exatamente. Aí, eu tô tentando recordar onde é que eu vi isso, não me lembro aqui, não vou dar a autoria à pessoa aqui, me desculpe. Mas que é aquela coisa, um pensamento pode ser outro. Então, ao invés da gente pensar as coisas ruins, vamos pensar as coisas boas. Tudo bem, eu posso cair e quebrar a perna, cara, mas se eu conseguir chegar do lado de lá, o que tem do lado de lá? O que me espera do lado de lá? Então, se a gente conseguir fazer esse exercício, né, de guardem isso, né? Um pensamento pode ser outro. Eu posso escolher pensar o bom e não escolher pensar o ruim. Ver o outro lado, né? Exatamente. E isso tem um poder incrível na vida da gente. Eu fico imaginando vocês trade, né? Que fazem aquela coisa que pra mim é absolutamente arriscado, mas tudo tem método, tudo tem técnica, tudo tem que estudar, tudo tem que ter prática. Né? É aquela coisa, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Mas pensa assim, André, é uma coisa legal, é arriscado? Mas eu acho que tudo na vida é arriscado. Você falou aqui na conversa de bastidor que você tentou abrir uma empresa e não foi bem. Então pensa num cara que monta seu negócio, ele assume aluguel, funcionário, e ele não sabe se ele vai vender suficientemente bem para cobrir isso. Então ele já sai com um risco. A única diferença é que ele consegue, é tangível. Exatamente. Ele consegue ponderar, né? No mercado financeiro você não consegue ter, não é tangível. Então é tudo expectativas, né? Quando eu comecei, eu era, vamos falar assim, prepotente, arrogante, porque eu também, quando eu me tornei bom na questão de analisar gráficos, você gera o ego, né? Ele fala, não, eu sei, eu descobri algo que ninguém, nunca em 500 anos de bolsa, descobriu. Você vira o cara, né? Você vira, eu sou foda. E hoje eu consigo entender assim, ó, a gente trabalha com setups, modelos que no passado funcionaram e eles tendem a se repetir. Só que não existe certeza que esse modelo agora ele vai dar certo. Então você lida com o imponderável o tempo todo. E as pessoas, no final, elas querem ter certeza. Eles querem ficar medindo quem tem o pipi maior que o outro. E elas não conseguem julgar, gerenciar essa falta de certeza que existe no mercado financeiro. A gente entra numa operação, faz um investimento, mas de fato, a única coisa que a gente deveria saber é assim, se der errado, eu preciso ter um limite onde eu vou perder, e esse limite é aqui. É a única certeza que eu tenho. Por isso que hoje, as pessoas vêm para o que você acha do modelo XPTO? Eu falo, não sei, eu não pratico, não conheço. Não falo assim, não funciona. Eu acho que tudo, se bem trabalhado, se bem estudado, o cara vai conseguir transformar aquilo numa realidade que ele vai chegar a ter a capacidade de falar assim, sim, isso aqui funciona, mas se fizer desse jeito, desse outro jeito, dá errado. Por que nós, seres humanos, ao sermos confrontados com essa dúvida, com essas incertezas, agimos dessa maneira? Essa é uma pergunta extremamente interessante e eu vou fazer uma relação com o porquê eu coloquei domador de rinoceronte, se você me permitir. Eu perguntei antes. No livro, né? Pelo seguinte, por que domador e por que rinoceronte? Eu vou responder a tua pergunta contando uma história, pode ser? Ok. É o seguinte, quando eu passei a entender, eu não sou, quem dera, eu adoraria ser alguém especialista em investimento, mas é uma coisa que eu não gosto. Particularmente, eu não gosto. E tenho estudado, estudei um pouquinho, porque eu acho que todo mundo tem que saber, todo mundo tem que entender. Mas eu adoro as teorias que vêm do mercado financeiro. Eu sou fã do Ray Dalio, sabe? Do Nissan Taleb. Então, esse meu livro veio de uma teoria econômica. Então, por que eu estou falando isso? Por exemplo, todo mundo aqui do seu público vai saber quem é Nissan Taleb e vai saber a teoria da antifragilidade do cisne negro. Sim. Perfeito? Bom, Perfeito. Existe uma pessoa que eu acho que vale a pena quem está assistindo vocês dar uma googada lá e pesquisar, é a Michelle Wucker. Ela não é conhecida no Brasil ainda, mas ela já foi, inclusive, assessora do governo chinês. E ela tem uma teoria, ela meio que se contrapõe ao Taleb. O Taleb comenta o seguinte, que qualquer evento absolutamente imprevisível e por aí afora que vai desnortear, né, o mercado, você precisa estar preparado para ele, a teoria da antifragilidade, etc. O que ela diz?
E aí vou te responder a questão do cérebro e a questão toda. Ela diz o seguinte, que hoje, mais de 99% dos eventos podem ser previsíveis. Sim. Ou a gente não vê porque não quer, ou a gente não tem conhecimento suficiente para detectar, ou a gente não busca, ou a gente está totalmente alienado. E aí o que ela cunhou? Ela conta num dos livros dela que conversando com os amigos, você precisa dar uma metáfora. Então ela chamou de rinoceronte cinza. Então eu tenho o cisne negro e o rinoceronte cinza. Um exemplo de rinoceronte cinza, a pandemia. Nós sabíamos que ela ia acontecer, nós não quisemos enxergar. Subprime nos Estados Unidos. Todo mundo sabia que ia quebrar. Ninguém quis achar que aquilo fosse acontecer. O que a gente faz quando a gente tem um problema grave que a gente vai me atingir? Não, isso não vai chegar até mim. Você não quer ver. Então, por que cinza? Porque, na verdade, o rinoceronte ele tem outras cores. A gente olha para ele e vê ele cinza. É um bicho grande que invade a tua casa, que você, quando vê, está em cima de você. Enfim. Por que eu usei a metáfora domador de rinoceronte? O rinoceronte é a incerteza, é o problema, é o desafio. Domador somos nós. Que eu falo que é uma das profissões que nós vamos ter, todos vão ter que ter no futuro. Nós teremos que ser resolvedores de problemas. É isso que vai nos fazer ganhar dinheiro, ter sucesso e sobreviver no mundo de incerteza. Seria... A gente vai resolver os problemas. Domar as suas emoções também? Também. E aí que eu quero chegar na pergunta que você fez. Por que o cérebro e tal? Então, qual que é a figura do domador? Quem lembra de um domador circense? O cara tá lá com um chicotinho e com uma cadeira, não é isso? Uhum. Por que ele usa cadeira? Porque a gente aprende, eles aprendem que a fera... Olha que interessante essa analogia. Interessante. A fera, ela precisa de foco. A cadeira com as 4 perninhas tira o foco da fera. Ela fica confusa, ela não sabe para que lado que ela vai. Então ele usa a cadeira e o chicote é o quê? Chicote vai barrar um leão? Não vai. Mas ele vai assustar. Ele vai dar, olha, eu mando aqui, eu tô aqui. Então é uma forma de você domar. Você tira o foco do problema, você doma, enfim. Isso que a gente tem que fazer com o nosso cérebro. Como é que a gente barra aquela pergunta que você fez? Primeiro, reconhecendo diante do que eu estou, que é o que a gente estava conversando antes. Né? Segundo, fazendo uma coisa, Igor, que eu acho que para mim é o mais difícil. É o reconhecer de fato e você conseguir se distanciar do problema. Como uma águia na hora que ela vai buscar a presa dela. Eu costumo falar assim, né? A gente tá dentro de um caldeirão de sopa. Você tá com a batata, com a cenoura e aquele vucu-vucu mexendo. E é muito mais fácil para quem tá de fora falar, olha, a cenoura tá mal cozida. Mas quem tá ali dentro, sair desse caldeirão de sopa aí, é muito difícil. É fácil, é isso né? que tem que aprender. É fácil falar assim, por que você não colocou o stop aqui? Por que você não fez isso? Mas quem tá no momento, as emoções... É difícil. Gente, olhar pelo retrovisor é fácil, né? Olhar depois do que aconteceu é colocar fácil. o dedo no rabo do leão depois que ele tá morto é fácil. Né?